Como é que pode um grupo de amigos, bem no meio da repressão política do Brasil dos anos 70, criar um dos álbuns mais incríveis de todos os tempos? Pois é, essa é a história de como a amizade, um pouco de rebeldia e uma genialidade musical absurda se encontraram numa esquina de Belo Horizonte e, de certa forma, mudaram o mundo. E tudo começa mais ou menos assim, com essas palavras. Uma cena, uma atmosfera. Essa é a letra que, sem querer, deu início a um movimento inteiro. Ela consegue capturar um momento, um ritual de passagem que estava prestes a virar a trilha sonora de uma geração. Essa é a grande pergunta, né? Não foi nada planejado. Não tinha um projeto de marketing por trás. Foi um momento de pura magia, totalmente espontâneo, que acabou batizando um dos movimentos mais importantes da nossa música. Então a questão é, como isso aconteceu? Para a gente responder a essa pergunta, a gente precisa voltar para aquele momento exato, quase que acidental, em que tudo começou. O cenário é a varanda da casa da família Borges. A história daquelas que parecem até mentira. Imagina só, por dias o Lô Borges, que era um adolescente na época, ficava tocando a mesma sequência de acordes sem parar. Um belo dia, o Milton Nascimento, o Bituca, chega na casa, ouve aquilo e na hora cria uma melodia simplesmente deslumbrante por cima. E não para por aí. Mais tarde, no mesmo dia, o Márcio Borges, irmão mais velho do Lô, volta da escola, ouve a música pronta e escreve a letra inteira ali na hora. Tudo num dia só. Um verdadeiro relâmpago de criatividade. E o nome? De onde que vem Clube da Esquina? O próprio Márcio Borges conta que era um termo irônico. Os meninos mais pobres do bairro usavam para tirar sarro dos garotos ricos que frequentavam clubes de verdade, com piscina e tudo. O clube deles era a rua, era a esquina. Nasceu de uma brincadeira, de uma zombaria e virou um símbolo de identidade. Agora vamos dar um passinho para trás para entender como essa turma tão especial se formou. Porque antes de existir a música, existia a amizade. E olha que curioso, o cara que viria a ser o líder desse grupo, o Milton Nascimento, não foi para Belo Horizonte para ser músico, não. O plano dele era bem diferente. Ele estava lá para estudar economia. A música, naquele ponto da vida dele, era só um hobby. E é aqui que a história vira coisa de cinema. Bem na manhã em que o Milton ia fazer a matrícula na faculdade, o Márcio Borges interceptou ele. Levou o cara para o bar Tirol para, segundo ele, conversar. Resumo da ópera, eles passaram o dia inteiro bebendo, deu meia-noite e o Milton, já completamente bêbado, pegou todos os documentos da matrícula e botou fogo em tudo. Ali, naquele momento, ele selou seu destino com a arte. E claro, uma decisão tão radical como essa só foi possível por causa do ambiente na casa dos Borges. Aquela casa era um porto seguro, um verdadeiro quartel-general da criatividade. A porta estava sempre aberta. A mãe deles, Dona Maricota, era a grande matriarca não só da família, mas de todo aquele movimento que estava nascendo. Para a gente entender de verdade o som do Clube da Esquina, não tem jeito. A gente precisa entender o Brasil dos anos 70. O país vivia uma ditadura militar brutal. E esse clima pesado, essa repressão, moldou completamente a música deles. Aquela melancolia tão forte na música deles não era só um estilo, não era pose. O Márcio Borges descreve como um reflexo direto da realidade cruel que eles viviam. Era uma tristeza, sim, mas era uma tristeza bonita, que doía, mas que também trazia a esperança de uma juventude que se sentia sufocada. E isso aqui mostra bem a dualidade do som deles. As influências musicais vinham de todos os lugares, eram super sofisticadas, The Beatles, jazz, bossa nova, trilha de cinema, mas a realidade que inspirava as letras era dura, era local. A ditadura, a repressão, os sonhos perdidos. Foi dessa tensão que nasceu algo absolutamente novo. E a base para tudo isso era, acima de tudo, familiar. A família Borges tinha 11 filhos. 11! E no meio dessa multidão, o Milton foi acolhido de um jeito tão profundo que ele virou o 12º irmão. Era esse nível de afeto, de pertencimento, que permitia criar uma arte tão potente em tempos tão sombrios. Conforme a repressão apertava nas cidades, o grupo percebeu que precisava de um refúgio para criar em paz. E essa busca por isolamento levou eles a um lugar que se tornaria lendário na história da música brasileira. Depois de sofrerem com perseguição policial no Rio de Janeiro, com vizinhos denunciando e tudo mais, eles tomaram uma atitude drástica. Alugaram uma casa numa praia bem remota em Niterói, chamada Mar Azul, para poderem finalmente compor e gravar com total liberdade, sem ninguém para encher o saco. E lá o processo de criação era uma loucura, não tinha essa de formação da banda.
Os músicos trocavam de instrumento o tempo todo. As músicas nasciam ali, na hora, de forma colaborativa. A única regra era liberdade. O Milton, claro, tinha a palavra final, mas de um jeito sutil, como se fosse um maestro silencioso guiando aquela bagunça genial. O resultado de toda essa jornada foi um álbum que, décadas depois, continua a ecoar. Mas qual foi o impacto dele na época e o que ele representa hoje em dia? Olha, na época do lançamento, o álbum não foi um sucesso de vendas, não. A gravadora e o mercado acharam experimental demais, meio esquisito, mas aos pouquinhos ele foi ganhando um público fiel, principalmente entre estudantes e outros músicos. E décadas depois, ele é reconhecido no mundo inteiro como uma obra-prima absoluta. E essa frase do Márcio Borges, pra mim, resume tudo. É a chave pra entender o espírito da coisa. A ambição deles não era ter fama, não era ganhar dinheiro. A ideia era usar a arte como uma ferramenta de transformação, como um jeito de sonhar com um futuro diferente. No fim das contas, a história do Clube da Esquina deixa essa pergunta no ar, né? Talvez eles não tenham mudado o mundo do jeito que imaginavam quando eram jovens, mas eles criaram um universo sonoro que com certeza deixou o mundo um lugar mais bonito e mais profundo. E talvez, no fundo, essa seja a maior forma de mudança que existe.